Olá, Cuiabá, Mato Grosso, eu sou Neto Marques, mais uma vez aqui, estamos começando o nosso podcast Provoca a Ação e vamos falar aí sobre política nacional, política estadual, enfim, vamos bater um papo aqui com quem entende, com quem está sempre aí nos orientando o nosso podcast e também outros programas que a convida para essa entrevista. Estou falando aqui nada mais, nada menos com o professor João Edson, que é aí um cientista político aqui no nosso estado. E você que está assistindo a gente aí, pode acompanhar que você não vai perder nada e muitas coisas você vai ficar sabendo aqui no Provocação. Professor João Edson, muito obrigado pela sua presença aqui e esperamos que tenhamos aí um bate-papo muito bacana e que sejamos aí muito interativo a nossa população. Obrigado, Neto. Prazer enorme estar aqui conversando com você mais uma vez, né? Já tivemos aqui uma outra vez. E nesse momento interessante no mundo, no Brasil, né? Momento de transformação, alguns chamam de passagem, né? De passagem do tempo. E a política é aquilo que movimenta tudo, né? Estamos aí para debater os assuntos. Professor João Edson, como é que nós estamos vivendo hoje uma situação, ela é um pouco atípica, é bastante atípica, essa briga polarizada no Brasil que começou aí, acredito que uns 5, 6 anos atrás, e ela continua. Como que se houver essa questão dessa polarização para o Brasil? É interessante essa questão, Neto. É um momento totalmente atípico, mas não é a primeira vez que acontece no mundo. Toda vez que teve uma grande descoberta no mundo, que houve uma grande mudança, esse processo transitório ele foi muito difícil. Toda vez que teve uma grande descoberta, passou por condenar pessoas, assassinar pessoas, perseguir pessoas, expulsar pessoas, que a história, quanto mais a gente vai afastando no tempo, menos informação a gente tem, menos informação interessa. Você imagina o que aconteceu quando alguém conseguiu domesticar um animal e usar ele para o trabalho. Para muitas tribos era contra Deus. Para algumas tribos, aquele animal obediente ficou sagrado. A Índia até hoje não se livrou disso. Continua com a vaca lá sagrada, né? Em outros casos, perseguiram essas pessoas e mataram, porque achavam que elas eram demoníacas, porque elas conseguiam dominar animal. Tá? Tem muitos livros de antropologia. Já tem exemplo, então, dessas divisões, né? Tem. O cara com um cavalo, por exemplo, em cima do cavalo que vai carregando ele. Se ninguém conseguia parar em cima do cavalo que ele está carregando, aquele cara é demoníaco, vamos eliminar ele e o cavalo, porque ele veio do inferno. Então, toda vez que tem uma grande mudança, há esse impacto. A Revolução Industrial não foi fácil. Né? E aí tem uma questão, eu sou um mato-grossense quando era um Mato Grosso só. Né? Sim, antes da divisão. Isso. E ali na região de Ponta Porã, nos anos 60 para os anos 70, começou a chegar o pessoal do sul do país, descendentes de italianos, alemães, tá? E eles começam a chegar com os primeiros tratores. Então, aquela região era basicamente pecuária e agricultura de subsistência. Braçal mesmo. Feito na enxada, né, ali na maquininha, na matraquinha, com cavalo. Mas tudo manual, né? Tudo manual. Então, só podia trabalhar com tarde e dia, e quando anoitecesse não tinha o que fazer. Chega o pessoal e começa com aqueles tratores trabalhar à noite. E as pessoas mais antigas diziam ali pra gente, olha, isso é o sinal dos tempos. Quando o homem troca o dia pela noite, é porque o mundo vai acabar. Tá? Então, quando há uma transformação, há impacto. Nós temos uma transformação muito grande, nós temos uma ferramenta muito grande, que foi a diversificação da comunicação. Você terminou jornalismo em 2003. Se a gente falasse em 2003 que a comunicação era possível a qualquer cidadão, independente de ser dono de televisão ou rádio, dali 20 anos, o que a gente ia dizer naquela época? Pois é. Inclusive, nessa época, você era meu professor, e a gente discutia muito isso lá atrás, né? Era o começo dos sites, ninguém acreditava, ainda achava que o jornal impresso seria insubstituível. Jamais. Né? E aí vem para uma questão que é o seguinte, o cidadão comum, que não precisa ter conhecimento nenhum, com o celular na mão, de repente a informação que ele passa ali compete e vence qualquer grande emissora do mundo. Dependendo da informação, do momento que ele pegou, ele consegue ser um repórter por 10, 15 segundos, né? E atingir
Milhões, bilhões de pessoas. Não cortando esse raciocínio seu, professor, quando era só o jornal impresso, a revista, né? E aí surgiu o site seria notícia imediata, né? Quer dizer, nossa, o jornal impresso está ficando um pouco para trás, porque os sites são mais imediatos. Hoje nem os sites não são mais imediatos, porque hoje cada um faz, como você acabou de dizer, cada um faz a sua gravação, já faz a sua manchete, já solta no ar, já atingiu o mundo todo. O Twitter, o Facebook, o próprio Instagram, muitas vezes sai ali primeiro. O cara está vendo e está transmitindo ao vivo. E não deu tempo. Até os sites já estão pegando. Até o site chegar lá já foi. Né? Então e isso mexeu com a cabeça das pessoas, porque quem não está preparado para esse tempo, e é muita gente que não está preparada para esse tempo, essas pessoas elas não trabalham com conhecimento, elas trabalham a partir do princípio da fé. E quando você trabalha com o princípio da fé, você não precisa de explicação, você não precisa de tese, você não precisa de antítese, você não precisa de síntese. Você precisa apenas acreditar. E a política soube captar muito bem isso. Eu não preciso explicar as coisas para as pessoas, eu só preciso que as pessoas passem a acreditar na minha existência. Acreditando na minha existência, qualquer coisa que eu falar, eles vão me seguir. Acreditar, né? Tá? Pegou isso da onde? Né? Tem um estudo muito interessante em relação a isso, porque o grande movimento eleitoral se ocorreu na eleição do Obama. Foi o primeiro grande movimento de rede eleitoral. A partir dali, vários pesquisadores começaram a estudar esse comportamento, né? Como que eu gero chamado comportamento de manada. Daí até vem os apelidos, por isso que o pessoal que segue as manadas dão sempre apelidos de gado, de equíneos, esse tipo de coisa. Malucos. Né? Malucos, tá? Porque, e realmente, não precisa fazer essa associação, mas é um comportamento de manada. O neto levanta a mão e sai correndo atrás. O que ele vai fazer, não sei, mas já que é o neto, eu vou seguir. Tá? Às vezes não é nem porque gosta, mas é porque odeia outro, né? Porque é o seguinte, como você gera o comportamento de fé? Comportamento de fé é binário, precisa entender isso. Deus, o diabo, o bem, o mal, o certo e o errado. Não existe um terceiro. Você quer saber se alguém tem um comportamento assim? Se você começar a conversar com ele e ele, sem base nenhuma, dizer que você é de uma outra pessoa, vou usar aqui os nomes corretos. Estou conversando com o cara e fala alguma coisa. Mas você é lulista, você é comunista, é alguma coisa. Esse cara é binário. Estou conversando com outro aqui, mas você deve ser fascista, bolsonarista, nazista. É binário. Tá? Ele não enxerga possibilidades fora desses dois campos, que é o homem de fé. Tem o Deus e o demônio. Tem o bem e tem o mal. Trouxeram isso para a política. E ela é proveitosa na política. Por quê? O cara não gosta de você. Mas você quer o voto dele. Você consegue o voto dele. É só você conseguir fazer ele me odiar mais do que ele odeia você. Daí ele, para não ficar comigo, ele corre para você. E aí ele passa a validar qualquer bobagem que você faz. Essa questão se espalhou pelo mundo. Em alguns países bem mais, outros bem menos. Não é à toa, começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é o país mais crítico em relação a isso. Uma pesquisa recente da Universidade da Carolina do Norte, em relação à psicologia, menos de 10% dos americanos, quando se trata de gostos musicais, esportivos, em termos de política, eles têm capacidade de análise. O resto é assim. Vou pegar uma coisa mais simples, né? O cara é Chicago Bulls, né? Se perder, ou foi roubado, tá? Ou aconteceu qualquer fenômeno que atrapalhou. Porque esse time não perde nunca. A internet, ela é uma luz rápido que ela brilha, ela resolve situação, mas ela também cria problemas muito sérios, que pode custar bem caro, não só para uma nação, como para uma cidade ou para uma pessoa. Uma pessoa física. Essa luz que traz essa rapidez no brilho de pessoas, muitas vezes ela acaba trazendo para o nosso cenário político pessoas que dá apenas um clique e já vira o deputado estadual, já vira deputado federal, e às vezes ela está ali somente para dar continuidade, sempre querendo brilhar mais pela internet, quer dizer, não está nem preocupado com o nosso país.
Isso é a parte ruim. É. A parte boa é que você consegue criar situações que possam ajudar o país, Está ajudar acessível pessoas, a todo mundo, né? acessível a todo mundo. É. Mas também é muito ruim, Uhum. porque ela pode gerar situações muito graves. Sim. E a gente vê que nós temos hoje, eu acho que pelo menos 30%, acredito Uhum. eu, de deputados federais TikTok, Sim. que está lá somente, ele participa de uma comissão, ele fica ali, grava seu vídeo ali e sai, só Sim. para jogar para o seu público, e isso é muito ruim também, né, professor? Sim. Tem um partido político no Brasil, não vou citar porque é época de eleição, se da partido para citar a favor ou contra partido. Tem um partido político, mas o Instituto vou citar, encomendou uma pesquisa para o Instituto Paraná, né? Por que você votou no seu deputado? Por que você votou no seu vereador? Por que você votou no fulano de tal? No legislativo. Que o partido tem interesse em colocar uma grande quantidade de legislativo. Qual é a razão que você votou? Neto, ele chegou à triste conclusão que quase 70% das pessoas votaram não em propostas, mas votaram calcado entre o ódio e o amor por alguém. Então, assim, o Neto foi eleito, você votou no Neto. Ou não foi eleito, você votou no Neto. Então, a pergunta era dessa forma. Você sabe o deputado que você votou? Você sabe o vereador que você votou? A pessoa dizia, sei. Não precisa falar o nome, mas me dá um motivo. Tá? E o motivo era porque ele é lulista, ou porque ele é bolsonarista, ou porque ele odeia o Lula, ou porque ele fez uma fala contra o Bolsonaro. Chegou a quase 70%, parece que foi 67,7%, 60, não lembro agora exatamente o número de pessoas. Então, ou seja, a maioria dessas pessoas, e a maioria empurra os outros, porque é a maioria, né? A maioria dessas pessoas não quer saber se vai ter estrada, se vai ter saúde, vai ter educação. Então, e por isso, e muitos, ao chegar lá, ele precisa manter essa retórica de bater no fulano ou de defender o fulano. Sim. Ou de bater um e defender o outro, né? Então, eles mantêm essa questão em troca de um projeto Brasil, ou de um projeto município, de um projeto Estado, né? Nos municípios, aí é um detalhe interessante. Você sabe onde melhora isso? Quando você desce para o município. Porque o município, você cria uma história, só que o cara, principalmente nos municípios menores, o cara convive com você há muito tempo. Ah, você é um mentiroso. Agora, quando é um cara que você nunca viu, que aparece na televisão, que aparece no seu celular, né? Que aparece no rádio, tá? Que você não convive com ele, você acredita nele. Acredito. Mas se é seu vizinho que você conhece desde criança, quando ele fala alguma coisa fora da curva, você corrige. Então, o que está acontecendo? Antes, e aí você vai lembrar, você é jovem, mas você vai lembrar disso, né? Obrigado. Quanto mais você subia a pirâmide do poder, o senador, normalmente era o cara, entre os políticos do Estado, era o mais inteligente. Sim. E o deputado federal queria chegar a senador. O estadual queria chegar lá. Federal, porque eram caras com intelecto, com trabalho superior. Né? Que ia pro degrau, né? Isso. E o cara que era muito fraquinho, muito ruinzinho, ele ficava só como vereador. Hoje é um negócio interessante. O vereador, se exige muito mais de um vereador, capacidade intelectual, capacidade de fazer, honestidade, principalmente nas cidades abaixo de 100 mil habitantes, do que de um presidente da República, por exemplo. Porque o vereador é o cara que eu conheço, que eu tenho informação. O cara conta assim, não, você lembra daquele cheque frio do fulano e tal? Foi o fulano. Então o filtro aqui embaixo está melhor do que em cima. Porque hoje a gente vê que a polarização entre Lula e Bolsonaro, tanto Lula quanto Bolsonaro, não está muito interessado em candidatura de governador. Não. Eles estão mais preocupados com candidatura de deputado federal, de senador. Por quê? Porque tem mais recurso, tem mais dinheiro. Sim. Então, onde está o amor? Onde está a consideração pelo povo, a consideração pelo Estado, pelo Brasil? E é um negócio que assim, o eleitor não percebe. Essa briga só interessa aos dois. Aos dois. Só interessa. E aqueles que não têm nada para fazer, que tem que grudar num deles para ir de carona. Eu falo que os dois são a locomotiva. E aí tem um punhado de vagão que vai grudando um aqui e ali para ser levado por eles. Né? E é uma coisa que não interessa a mais ninguém. Ou pelo menos não deveria interessar. Mas se a gente olhar a pesquisa lá da Paraná, por exemplo, né, vamos verificar que quase 70% dos brasileiros estão também grudados nesses vagões. Ou num ou no outro. Então a gente não pode só responsabilizar o político.
A gente tem que responsabilizar. Cada um, né? Eu sempre falo o seguinte, sou teólogo também, né? De formação. Aliás, meu último artigo, até te mandei, Sim, utilizei a teologia para explicar aí, porque eu acho estranho religiosos, mesmo em conversas aleatórias, utilizar palavras, né? Sinal que nunca viu a Bíblia. Ou se viu, não entendeu. E tem pastor ficando louco aí, né? O Silas está doido, né? Tem, e dizendo palavras, pode. Que não inadequada para um pastor. Completamente, um pastor, do ponto de vista cristão, né? Completamente inadequado, ele estaria fora. E olhando que essa linha cristã, ela tem são 3 polos, né? Nós temos o islamismo, que também tem uma linha próxima, claro. Não são cristãos, mas quando eu falo isso, próximo por causa de Abraão, né? Estão calcados ali a partir do princípio de Abraão. E temos o Torá, né, que é o judaísmo. Sim. Se fosse um religioso islâmico, já tinha perdido o pescoço. Mais horas. Se fosse o judaísmo, era a exclusão absoluta. No catolicismo cristão, tem a excomunhão. Então, se fosse um padre e fosse repetitivo, também entraria num processo, mas tem julgamento. No judaísmo e no islamismo não tem julgamento. Constatou a verdade, você não tem direito de defesa, a sua defesa é a própria fala. Né? E, de repente, aqui a coisa acontece e ainda tem gente que acredita. Ou seja, a nossa incapacidade de raciocinar sobre os fatos faz com que a gente aceite coisas que são inaceitáveis do ponto de vista racional. E isso traz para o voto, traz para o comportamento do dia a dia. Né? Sim. Você militou também ali, milita, né, ligado a partido, tá? Próximo. Quantas vezes você viu uma pessoa, antes das candidaturas, dizer assim, fulano de tal, desse aí eu não voto de jeito nenhum por causa de... Começou a campanha, é o primeiro que está lá na frente, batendo palma, fazendo uma série de coisas. Ou seja, nós não temos consistência, nós não temos coerência. Porque chegou alguma coisa para ele também, né? Às vezes chegou. E muitas vezes não é nem dinheiro. Você vê, não é dinheiro. É apenas uma conversa que adocica ali, ludibria, tá? Lógico que existe um número grande de pessoas que é por dinheiro ou por oportunidade. Vê se ele entrar ali, ele vai ganhar um cargo, vai ganhar um emprego, alguma coisa. Mas tem outros que não é. Eu lembro de uma cena, não vou citar aqui o santo, né? Embora através dos santos pode chegar a quem foi, né? Um candidato a prefeito, que já tinha sido prefeito, né? Eu estava acompanhando ele, nós entramos na feira, e uma senhorinha chegou nele e batia aqui no peito. Você é um moleque, você é um safado, você não devia deixar a prefeitura. Tá. Ele ficou ali quieto, tá. Falou, minha senhora, a senhora tem razão. A senhora tem coberta e razão. Foi um erro que eu cometi. E aí falou um pouquinho, ela falou, vou te dizer uma coisa. É a última vez, vou trabalhar para você e voltar para você, mas é a última vez. Assim, como a gente está no bate-papo aqui descontraído, nessa questão política, até entrando na teologia, professor, não importa, eu vou falar aqui sobre o Silas Malafaia, que é um pastor, eu até considero ele já um ex-pastor, porque a forma que ele hoje age... ele é um político, né? Não por ser de direita, se ele fosse de esquerda, eu estaria falando a mesma coisa. O que está acontecendo com o Silas, que eu acho, como um homem evangélico também? Eu acho que ele está levando o evangélico para a briga também, ele está trazendo algumas pessoas para um cenário que não é nosso. O cenário que não é do evangélico, para poder estar... O evangélico não deve sair da política, mas também não pode entrar em situações de ódio, como tem trazido aí o ex-pastor Silas Malafaia, de estar, assim, dentro da igreja dele, deve ter feito muitas cabeças ali, fazendo aquelas pessoas também criar ódio. Eu acho que não deveria partir para esse lado aí. E uma outra questão também, já colocando em duas coisas, é a outra situação também, professor... Antigamente, o deputado estadual, federal, senador, ele apoiava o assessor dele para ser, se ele fosse estadual, apoiava o assessor para vereador, um amigo. Hoje é tudo de casa, né? É tudo. Se eu estou bem, eu vou colocar minha irmã, meu irmão, esposa, meu filho, minha esposa, quer dizer. E a população... Cara, te deu um cargo de governador, agora vou dar um cargo para sua esposa. Te deu um cargo de prefeito, vou dar para sua esposa. Te dou um cargo de deputado, vou dar para o seu filho. Quer dizer, como que está essa situação também? O maior exemplo que nós temos é da família Bolsonaro. Só não está num cargo público
o cachorro porque ele morre antes de 18 anos. E a idade mínima é 18 anos. Só não está a Laura porque não chegou a 18 anos. Porque todos os outros estão. Alguém Todos pode estão. dizer assim, mas a Michelle não. Não, a Michelle é presidente do partido Bom salário. e recebe dinheiro nosso, público, me parece que pela imprensa, R$39 mil por mês, né, de salário, que é pago com fundo partidário, tá, que é dinheiro nosso, público, né. Sim. Mas assim, eu tiro um filho, boto um filho no local, o outro e vai sendo eleito. Se a gente dá uma olhada, isso não é novo, não foi eles que inventaram. Não é novo, não. Mas assim, isso é de uma insensatez sem tamanho. Porque as pessoas, e aí eu volto à Grécia Antiga, né, onde a política foi talhada para ser algo bom, né, a função básica da política não é sobreviver dela. Aliás, os políticos, esses políticos antigos, É se servir, né? era servir as pessoas, tanto que eles passavam necessidade, porque o Estado não remunerava pela atividade. Sim. Né? Depois, lá no Império Romano, começou os senadores, senatori, né, ser remunerado porque tinha que ir de uma cidade para outra, tá? Não era na mesma cidade. Na Grécia era quase tudo em Atenas, era próximo, e Roma, como império era grande, começou a ter remuneração. Depois que começou a ter remuneração, as pessoas passaram a ter projeto de vida, virou empreendedorismo. Escuta, aqui você vai com eu vou ser médico, ser advogado, vou ser político. É mais rápido, ascensão, e para um se tornou empresa. Porque eu entro, já trago a esposa, já trago o irmão, trago o filho, trago alguém, vou colocando ali, vou formando esse processo. Um time, né? Lembrando que aqui no Brasil, a época da política dos coronéis era exatamente desse jeito. E parece que nós temos isso, de querer votar na família. Sabe? Estou com a família e tal lá para ela estar no poder. E ela passa a viver, e olha que coisa interessante. Eu estou com um negócio que é muito importante para a gente entender a nossa incoerência. Principalmente os grupos que têm família inteira na política, ou parte significativa, ou que tem a renda quase toda da política, eles dizem o seguinte: nós temos que esvaziar, desinchar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é muito grande, tem que desempregar. Ou seja, o Estado não pode contratar pessoas. Mas essas pessoas que querem demitir não são os deles. Não. Poderia começar por aí. Tá? Sim. Você sendo da mesma família, só tem direito a um salário. É igual os Bolsa Família da vida, os negócios lá, não dá para ficar dividindo entre pessoas. Tem um número ali para você dividir. Tem certeza que boa parte desocuparia a cadeira. Tá? E nós não temos, eles não vão criar nenhuma regra nesse sentido, ao contrário. Pode ser que crie uma regra, estão discutindo maioridade penal, né? Pode ser que através da maioridade penal, estou falando isso porque já existe uma conversa, não há projeto, tá, gente? Mas existe uma conversa nisso. Se uma pessoa vota aos 16 anos, se essa pessoa aos 16 anos ela já é responsável do ponto de vista da maioridade penal, ela também poderia ser candidata. Bom, professor, vamos falar agora um pouco da nossa política do Estado aqui de Mato Sim. Grosso. Haja visto que o cenário estava um pouco ainda escuro, mas parece que já começaram a clarear a questão aqui das candidaturas a governador do Estado de Mato Grosso. Os partidos já estão se alinhando, os partidos já estão federando, de olho nas eleições aqui em Mato Grosso. Como que o senhor vê hoje essa questão aqui do Estado? Aí a gente sabe que o PL tem candidato próprio, mas o governador Mauro Mendes também está querendo fazer parte da direita, e ele tem um candidato também que é o vice-governador Otaviano Pivetta. A esquerda não se manifestou até agora se tem candidato ou não. Como é que o senhor está vendo hoje essa questão aqui para governo do Estado de Mato Grosso? Olha, é interessante, Neto. No Mato Grosso tem sigla partidária, mas não tem partido. Tá? Essa é uma grande questão. O que existe? Existem grupos políticos. E muitos partidos têm dentro deles 2 ou até 3 grupos políticos. Tá? Vamos pegar aí. MDB. É um local onde tem grupos políticos. Eu não posso dizer que o grupo da Janaína e do Manuelzinho é o mesmo. É completamente diferente, né? Com a saída do Bezerra, pode ser que tenha alguma reorganização ali, mas ao saída do Bezerra, sai de 3 grupos para no mínimo 2 grupos. O PT tem o grupo do Lúdio. E tem o grupo do não Lúdio. Sim. E no grupo não Lúdio tem uma divisão. Que não é o mesmo grupo. O PL está longe de ser um partido.
O PL, ele abriga um conjunto de grupos políticos. E quando o está longe, estou aqui para dizer o seguinte, eu não sei quantos grupos tem lá dentro. Aliás, não sei se o presidente do PL sabe quantos grupos tem dentro do PL. Tá? É tanto que a eleição para prefeito foi uma loucura. Teve PL contra PL, teve de tudo aí. Sinop é um exemplo claro disso. Sim, ali, Sinop. Ali foi uma briga brava, tá, né? E aí, republicano, mesma coisa. Então, veja bem, nós estamos tentando discutir a eleição em Mato Grosso. Partimos dos princípios dos partidos políticos, que legalmente é o partido político, né? Do ponto de vista legal. Do ponto de vista de direito, é o partido político. Do ponto de vista de fato, são os grupos políticos. E os grupos políticos estão divididos porque eles querem ter domínio de todos os partidos políticos. Então aqui nós somos o mesmo grupo, você vai para um partido, eu vou para o outro, para a gente depois... Vai segurando lá, outro segura aqui, isso. né? Isso faz uma confusão muito grande. E na cabeça do eleitor, isso não existe. Você sabe qual que é o maior partido político de Mato Grosso? Qual? Bolsonarismo, que não é sigla. Sim. Para onde ele for, isso. Migra um conjunto de pessoas, que não é sigla partidária. Uhum. Se ele entrar no PSOL, que talvez seja o partido que eles mais odeiam, se ele entrar no PSOL, o PSOL em Mato Grosso vai ser muito bem votado, gigante. Tá? Porque não estão olhando para isso. Aí existe um outro grupo, que também não é pequeno, mas também não é suficiente para eleger, que é o cara que é o lulopetismo. Ele não é petista, ele é lulopetismo. Por que isso? Porque se o Lula mudar de partido, ele vai mudar também. Junto. Uhum. Vai chorar porque está deixando o PT, vai chorar porque o Lula morreu, vai chorar por uma série de coisas. Mas vai junto. Né? É um grupo menor, que é suficiente em algum lugar para eleger vereador, quem sabe 1 ou 2 deputados em Mato Grosso, mas não passa muito disso. Talvez um federal, dependendo das coligações, passar isso. Então, assim, como que a gente joga isso? Sabendo que o outro lado tem um punhado de gente no balcão de negócio. E dos dois lados, que seriam os outros 2 grupos, eles não são partidários, eles são personalísticos. Estou ali por causa da persona do fulano. Né? E aí, nós analistas políticos, né, nós temos que se virar com esse processo. Então, tem que estudar muito. Isso, então a gente partiu do seguinte, os grandes grupos políticos têm quem? Tá, então vamos lá, o grande grupo, existem alguns grandes grupos políticos, um que ele é direcionado não por causa da sigla, mas porque tem o governador do estado, e o governador do estado é um poder. Imagina hoje como que ele deve estar, né? Só que, o que ele está olhando? Existe, e aí é um negócio interessante, existe mais cavaleiro do que cavalo. Se os cavaleiros brigarem, os cavalos ficam sem ninguém para montar nele. E o Jaime não vai ser o cara que não vai montar no cavalo, ele vai pular desse cavalo. Tá? Agora, o que está complicado a gente entender é como que esses grupos que são determinantes em relação a isso vai lidar. Se a gente perguntasse hoje, quais serão as pessoas mais fortes aí? Se você for olhar, a grosso modo, sem olhar esses meandros, você vai dizer, olha, o Wellington está ali avançadíssimo, né? E o Piveta. Tá os dois ali, pau a pau, brigando, tá. Só que, se esses dois dividirem, se os dois entrar numa candidatura, e pode, porque estão em siglas partidárias diferentes, pode formar grupos diferentes, se esses grupos formarem de forma dividida, que os dois tiverem condições de brigar, olha que interessante, né? Os dois vão brigar pelo mesmo contingente de voto. Vão dividir o que já está o que fechado. Poderia ser de um só. Sim, de um só. Ao dividir o que poderia ser de um só, eles abrem uma frente perigosíssima para o outro lado. Que entraria o Jaime aí. Poderia entrar o Jaime. Mas o Jaime, para entrar nessa disputa, ele entraria pela esquerda ou pela direita? Ou no meio? O Jaime não tem como... Embora as pessoas hoje podem fazer de tudo, né? Não tem como grudar no Jaime, no Júlio, o rótulo de esquerda. Eles são a direita originária. Eles nunca sem radicalismo, né? Nunca mudaram. É. Eles nasceram de direita, tanto que eles sempre votaram com o Maluf, Sim. sempre votaram nos governos de direita, eles sempre estiveram ali. Politicamente até teve um acordo aqui, aí vem o pessoal com esse negócio de ficar do lado do cara, qualquer um que tem poder vai ficar do lado do outro que tem poder, protocolarmente, isso não é problema. Então assim, eles tiveram todos esses elementos, mas eles são originariamente. É tanto que o nome das siglas mudam, mas eles nunca mudaram de lado. Então eles têm um know-how muito grande disso. Isso não impede, pelo jeito dele for, que ele é, dele aceitar um apoio da esquerda. Tá? E a esquerda, de repente, entre ele e um que vai se dizer radicalmente Bolsonaro,
Só pelo cara ser Bolsonaro, o cara não vai votar. Pode ser melhor que o Jaime, que ele não vai votar, ele fica com o Jaime. Então ele pode pegar de rebarba tudo isso, né? E aí você dá uma olhada, se ele sai com esse voto de direita, que seria minoritário entre os dois, mas ele pega os 34% de voto que tem em Mato Grosso, que é do outro lado, ele tá bonitão na fita, né? Na fita, né? Sem falar que ainda tem outra questão, né? Tem um aí que pega voto do agro, hoje bem menos do agro, e pode pegar 100% da esquerda, que chama Fávaro também. Fávaro também. Tá? Que se a gente olhar no mapa hoje, está completamente fora do espaço. Mas se racharem do outro lado, entra no espaço. Porque tem uma questão. Quando quebrar do outro lado, se quebrar do outro lado, sobra pedaço para ele. Um pedaço bom. Sim. Então a política é um jogo que ela se define, né, quando a bola rola. E a bola rola não é no dia que começa a campanha, não. Ela rola nas convenções. A não ser que tem um tigrinho por trás, né? A não ser que tem um tigrinho. Né? Mas olha só, a gente fala assim, eu sempre analiso também, professor, que quando se está assim, engalfinhando aí essa Sim. questão aí de quem é candidato, pelo qual partido, agora é a vez de fulano, é ciclano, começa essa discussão como está hoje. Lá no frigir dos ovos, ninguém sai perdendo, né? Tudo se ajeita. Tudo se ajeita. Ah, peraí, você quer ser candidato a governador, mas você vai ser aqui, primeiro suplente daqui, depois você vai assumir. Acaba todo mundo resolvendo. E tem uma coisa que pode acontecer, tá? Ninguém falou nisso ainda, vou falar. O Wellington e Rivera não chegam a um acordo. Não chegam a um acordo de jeito nenhum. E vai para um debate, um racha. Essas pessoas enxergando a possibilidade de perder esse mandato para o Jaime ou para o Fávaro, falam o seguinte, escuta, anulamos os dois e soltamos o empresário aqui, a mistura do empresário do comércio com o empresário do agronegócio. Novo. Reúne todo mundo de novo. Esse cara que a gente não sabe o nome hoje, pode estar eleito. Sim, como fizeram com o Blairo, né? Como fizeram com o Blairo. E nós temos nomes interessantes nesses grupos de Mato Grosso, que não exerce a política partidária, mas a política patronal, corporativa, são extremamente atuantes. E são nomes conhecidos do Estado. Se ele sai, de repente resolve sair da toca e avançar, dá um susto. Sim. Imagina na área, vamos mexer aqui com possíveis nomes. Né? Imagina o seguinte hoje, a maioria dos votos estão nas cidades. E o que mais emprega hoje é o comércio. Se o presidente da FEComércio sai, o Júnior da Verdão sai com alguém do agro. E é um novo, é empresário, não tem visto político. São soluções que... o que é surgir. Só que aí é aquela questão, acomoda todo mundo. Sim. Né? Recuou, por exemplo, se sai o Balbinotti e o Júnior numa chapa, dá o tamanho da chapa. O tamanho da chapa. Já começa grande. Já. Mas você dá uma passada ali em Tangará, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, tem empresários conhecidíssimos que lidam com um conjunto de coisas aí. Sim. Campo Verde. Se sai dois caras... E tem outra questão, tem alguns prefeitos aí com atuação lá em cima, que vai entrar limpo se entrar numa campanha. Você está falando que ia ser eleito? Não, agora não tem como com essa briga dos dois. Mas tira os dois fora e entra, por exemplo, um Alexandre Lopes de Campo Verde, com 6, 7 anos de total aprovação de gestão, e traz um cara do comércio junto, muda o cenário. Agora, outra coisa que eu vejo ainda que está um pouco escuro é a questão de Senado em Mato Grosso. A gente vê que o PL, que a gente sabe que em Mato Grosso ainda tem bastante bolsonaristas, e nós temos aí dois candidatos a Senado do PL, que são do PL, assim, raiz, que é o Zé Medeiros e o Galvão. Né? E o Galvão, ele está quietinho, mas muita gente não sabe, Galvão, se na outra eleição fosse 2 vagas, ele estaria garantido a vaga dele. Teve aos 300 e poucos mil votos, né? E está quieto. Mas essa questão aí, será que eles vão trabalhar os 2 votos juntos, ou eles vão dividir esses votos, o Medeiros com o governador, o Medeiros com Janaína? O que vai virar isso aí? Olha, os dois estão exatamente na mesma frente.
Não é nem no mesmo partido, na mesma frente. Os dois só têm uma proposta. Bolsonaro. E um é mais raiz ainda do que o outro, né? Se bem que os dois são. Os dois são ali muito fortes. Os dois é Bolsonaro. O que você vai fazer com a educação? Bolsonaro. O que você vai fazer com Bolsonaro? Bolsonaro. Então, assim, lá eles vão falar alguma coisa, mas eles são candidatos por isso. O que significa isso? Eles estão na mesma frente. Essa frente sozinha na questão do Senado, ela pode se perder se votar um no outro. Votam no outro, eles não têm voto de ninguém de fora. Tá? Os deles não vai votar nos outros, os deles não votam nos outros, mas os outros não votam. É um risco. O Senado, Neto, quando é dois candidatos, historicamente, né, tabu existe para ser quebrado, mas historicamente, um ganha com antecedência e o outro ganha nos últimos 10 dias. O outro fica disputando, né? Entre os outros. Isso. Um já entra vitorioso e um leva 10 dias para ganhar. E hoje já tem, professor, alguém que você acha que já tem uma vaga garantida? Falava-se muito que Janaína estava com uma vaga garantida, mas parece que já chegou no teto. Quando ela estava brigando com o governador, ela deu uma explodida bastante. Mas aí, como já resolveu lá com o governador, ela chegou no teto. Sim. Já acredito que não está mais garantida a primeira vaga. Você acha que tem alguém já Eu falo garantido? Que uma frente tem uma vaga. Uma frente, não um candidato. Não um candidato. Uma frente tem uma vaga. Uma frente direita, ela vai ser fatalmente a mais votada. Mas a segunda vaga pode sair. A gente vai saber nos últimos 15 dias. 10 dias, 15 dias. Aliás, só lembrar. Vamos lembrar das últimas eleições. Faltando 15 dias, quantas pessoas apostariam na Selma? Foi a última eleição com 2 vagas. Né? Sim. Mas a gente pode voltar nas outras. Vamos lembrar da Séries, lá em 82. A Bicalil, né? Naquela época. A Bicalil foi federal. Sim. Séries foi senadora, né? Batendo o Dante. O Dante saiu do governo, né? Saiu do governo. E tem um detalhe. Primeiro voto. Voto 1. O Blair é o primeiro colocado em todos os tempos. E o Dante é o segundo colocado em todos os tempos. Acontece que o Blair recebeu o voto 2. E o Dante não recebeu o voto 2. Então, se a gente olhar no geral, o Dante e olhar a proporção de eleitores, o Dante é o senador que mais recebeu o voto em Mato Grosso. Tanto que se a eleição fosse de um candidato, só ele teria vencido. Mas sendo 2 candidatos, a soma dos votos do Jonas e da Série foi superior a ele. Então, a eleição do Senado é um outro cálculo. E eu vi um punhado de gente, inclusive da área da ciência política, usando o termo errado. Diz que no voto do Senado é 2 votos, não é 2 votos. Você vota em 2 pessoas. Tá? Se fosse 2 votos, eu poderia votar em você 2 vezes. Pode parecer que é só um jogo de palavras, mas não é verdade. Sim. Eu tenho a possibilidade de votar em 2 pessoas, mas eu não tenho 2 votos. Tem 2 votos. Tanto que eu não posso dar para um só. Eu tenho obrigatoriamente que dividir. Né? Então, esse segundo voto, ele é o grande complicador. Porque dificilmente o primeiro voto sozinho elege. A prova disso é que o Dante não se elegeria. E geralmente, não sei se estou errado, mas geralmente o segundo voto ele nunca é pro mesmo grupo, né? Não. Ele sempre sai pela outra tangente. Aí existe uma questão interessante. Num local onde as pessoas não votam por convicção, mas votam por torcida, você pode comparar o futebol. Entrou num campeonato de futebol. Então, a sua torcida número 1 é para quem? Pro seu time. Seu time. E o segundo? O adversário, né? O mais fraco. O mais fraco, justamente. Por isso que o mais fraco do Senado, ele é um perigo. Tá? Você imagina o seguinte, nós 2 somos candidatos fortes. E tem aqui um candidato um pouco mais fraco. Então, o cara que vota em você não quer que eu seja eleito. O cara que vota em mim não quer que você seja eleito. Então, o que quer votar em você, vota em mim, e os 2 votam no fraco. Ela é complexa. É complexo. E hoje a gente vê assim que não dá para clarear quem está bem aí como senador, que fala uma vaga está garantido. É complicado, porque talvez se do lado do grupo da direita radical tivesse só um candidato, até que poderia falar, olha, está praticamente ali o Medeiros ou o Antônio Galvão, uma vaga 60% já garantida. Mas como eles vão dividir voto ali, então está muito escuro ainda. Mas as pessoas analisam também que a Janaína está muito bem, porque o sogro dela vai ser o puxador de voto para ela, e ela já tem os votos dela também.
mas são candidatos fortes, né? E tem o Pedro Tax, que vem aí puxando uma parcela também, que pode ser o voto pode ser o voto do fraco também, né? Porque muitas pessoas têm saudade do Pedro senador, não do Pedro governador. Sim, mas do Pedro senador tem muitas pessoas que têm saudade. Né? Foi bom senador, e você sabe por que acontece tudo isso? Primeiro, porque nós não temos partido. Segundo, porque direita é rótulo. Sim. A direita brasileira não é direita. É só momentos também, né? E tem uns negócios interessantes. Por exemplo, a direita brasileira tem como referência de não ser a Venezuela. Então eles põem um medo terrível na Venezuela. Qualquer coisa, o Brasil vai virar Venezuela. Você sabe que um projeto de país ele passa significativamente pela educação. Qual que é o projeto de educação dessa direita? Escola cívico-militar. Aonde que tem escola cívico-militar? Na Venezuela. É o grande projeto do Hugo Chávez, foi a escola cívico-militar. Então, é direito ou é um rótulo? Complicado, né? Complicado esse negócio. Complicado. Tá. Agora, se alguém me perguntasse se é direita ou não, eu ia dizer o seguinte, olha, direita e esquerda virou rótulo para esses grupos chegar ao poder. Não existe no Brasil direita e esquerda. Existe centro-esquerda. Existe centro-direita. Existe centrão. E existe os louquinhos. Que também cai para um lado e cai para o outro. Então, é impressionante como, às vezes, você vai no lugar, vê uma pessoa que, assim, um pouco, que não está tão esclarecido, mas o Brasil pode virar Venezuela. Como que cabe na cabeça de uma pessoa pensar são economias diferentes. Umas coisas dessa, né? A gente pode fracassar, lógico, a gente pode fracassar. Agora, num país não vira o outro. Assim como a Venezuela não tem, pode colocar o presidente que for lá, não vai virar Brasil. Ela não tem diversidade na economia. Não tem. Tá? Isso. É um outro processo, ela pode prosperar, tá? Mas não existe essa questão. Mas entra um negócio assim, eu coloco medo, eu chamo que é a síndrome da cobra na Nova Zelândia. Eu aviso que tem cobra, apesar de não ter. E aí, com o medo da cobra, eu vendo porrete para você. Fala assim, ó, pode comprar, pode aparecer, então é melhor você ter. É melhor você ter, então você se previne. Né? Esses dias, uma pessoa falando para mim sobre a questão da esquerda no Brasil. Né? Eu falei, mas o que você sabe sobre a política da questão da esquerda no Brasil? E aí a pessoa, não, porque a Venezuela, não, perguntando do Brasil. O que é que você conhece de política de esquerda que foi implementada no Brasil? Aí negócio do prisão, né? Não tem nada a ver nossas prisões com esquerda ou direita. Foi completamente diferente. Né? Nem se compara a direita nem a esquerda, se compara ao princípio básico do direito. Se ela é frouxa, é porque nós afrouxamos, mas o princípio é esse. Aí a pessoa rodou, foi pro negócio, que a nossa educação, que a educação de gênero. Eu falei, não está escrito na lei. E nunca vi um professor dar aula sobre gênero. Né? Existe professor de biologia que explica através dos animais, uma série de coisas, isso não existe. Mas falar, tá? Pô, o cara acredita lá na mamadeira de... Né? Eu falei, não, isso aí é uma fantasia que virá em termos de marketing, tá? Aí fui perguntar, e a sua vida, o que você fez? O cara ganhou terra do Estado, vendeu a terra, já é aposentado, tá? E veio para a cidade com um pouquinho do dinheiro que ele tem lá e um pouco de fundo de desenvolvimento para empreendedorismo pegado do Estado. Eu falei, mas, puta aí, então... Eu falei, vamos aplicar a direita. A direita, você se vira, meu filho. O Estado cobra menos imposto de você e você vai produzir. Você viveu e você vive até hoje pendurado em políticas que não são de direita. Não são necessariamente todas de esquerda, mas não são de direitas. É do mínimo de uma social-democracia. E não do que você está defendendo. Aí eu perguntei, você abriria a mão disso? Ele falou, mas isso não tem nada a ver. Quer dizer, assim, então, se não tem nada a ver... Sim, com certeza. Também a pessoa não tem conhecimento sobre o que está discutindo. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que está muito bom, se fosse por mim, eu passaria o dia todo falando aqui, aprendendo um pouco aqui com o professor João Edson. Mas, voltando à questão, para a gente encerrar o nosso bate-papo, é a questão da sanatória aqui no estado de Mato Grosso. Eu não comentei sobre o governador. O governador também é uma potência, se ele sair candidato a Senado. Sim. E mesmo assim, a gente acredita que não é uma vaga já garantida. Por quê? Nesse cenário do grupo da direita, tem um grupo da esquerda, que se o Fávaro vier a reeleição também é forte. Sim. E tem aí o governador do estado de Mato Grosso também. Será que o governador está na briga ou ele já está garantido? Neto, para o governador ser eleito, vou entender o voto do governador.
Saindo um candidato bolsonarista, o bolsonarismo não vota no governador. Que é ruim para ele, que É a ruim. maioria aqui É o número significativo. Quando eu falo bolsonarista raiz. Sim. Ele não Aqueles vota que no não quer governador. saber, já Não. vai votar porque ele falou que Sim. ele é Bolsonaro. Ele Usa não a camisa com foto do Isso. Bolsonaro. Ele vai votar naquele cara que ele nunca saiu dali. Ele é Catani, ele é Medeiros, ele é Coronel Fernanda, ele é um poste, qualquer coisa que aparecer na frente que ele fala assim, isso aqui nunca teve ali do outro lado. Coronel Fernanda é um exemplo, né? Fica aqui. Tá? Esse cara não vota no Mauro se tiver um candidato. O funcionário público e o cara de esquerda, dos movimentos sociais, dificilmente vai votar no Mauro. Tá? Mesmo assim, ele teria uma massa aqui de voto muito grande. O único problema é que essa massa de voto grande vai votar em um dos dois. E esses dois grupos dificilmente vai votar no Mauro. Ele está com pouco voto de segundo. Mesmo assim, ele é favorito. Mas não é um favorito que eu vou colocar todas as fichas. Uhum. Porque ele tem muito prefeito, né? Que vai vestir a camisa dele. Só que eu te falar uma coisa. O prefeito é exceção o prefeito fiel. Difícil. Porque o prefeito tem um olhar. O que vai à reeleição, ele vai olhar que lado que eu vou ficar para não me prejudicar na próxima reeleição. Sim. E eu que já fiz campanha estadual, quantas vezes vai com o prefeito, ele recebe, foi uma festa danada, você sai de lá e depois fica sabendo depois. Olha! Que ele diz o seguinte, eu tive que receber ele porque eu não podia dizer não, porque eu devia um favor, uma série de coisas. Vai mandar para porra, vai mandar do seu mas vocês estão livres para votar. Tá? Sim. Eu não podia perder aí, tá mandando um recurso para nós aqui, asfaltar aqui e ali, né? Lembrando que a aprovação do Dante, quando ele terminou o governo, era superior à aprovação do Mauro Mendes. Tá? Ele foi ao Senado, foi campeão de voto 1, mas zerou o voto 2 e perdeu a eleição. Então, assim, ele está dizendo que ele não vai ser eleito. Não estou dizendo isso, gente. Ele é o favorito. Sim. Tá? Agora, não é o favoritaço, que só tem mais uma vaga para disputar. Não é bem assim. É assim. Bom, eu conversei aqui com o professor João Edson sobre a política nacional, política estadual, e fizemos aí um bate-papo muito aproveitado, porque a gente discutiu aí assuntos interessantes aí. Professor João Edson, quero agradecer a sua presença aqui e dizer que esse espaço aqui, o Provocação, aqui do site Voz MT, está sempre aberto aqui para recebê-lo e a gente aprender muito com você e levar o nosso telespectador a melhor informação aqui da política estadual brasileira, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com você para essa bela conversa, né? Estou sempre à disposição. E que tenhamos juízo na próxima eleição, né? E quem for votar na direita, procurar alguém com cérebro. Quem votar na esquerda, procura alguém com cérebro, que tenha projeto. Não vota só pela cor da camisa. Tá? Em ambos os lados, tem gente com capacidade de fazer as coisas. Não votar pelo fígado, nem pelo ódio, né? Exato. Votar pela cabeça, porque por mais que você seja da esquerda ou da direita, vê alguém que realmente pode fazer algo por esse país, pelas pessoas. Eu quero agradecer você que está assistindo aí ao nosso podcast Provocação, e este programa você pode assistir qualquer hora do dia, da tarde, da noite, pelo nosso site Voz MT, pelo Instagram e também pelo YouTube. Agradecer aqui o Matheus Queiroz, que é o nosso técnico. Sem ele, jamais estaríamos aqui fazendo este programa. Você que está aí assistindo a gente, um grande abraço e até o próximo programa.